Nasubiri toka kwako Bwana wangu, kama vile Hana alivyosubiri. Olá, irmãos, boa tarde a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, hoje nós vamos aqui acompanhar o assunto completo de Gênesis, tá bom? Então aqui eu vou ensinar aos ateus sobre a questão da criação de Deus em Gênesis, ok? Então vamos acompanhar todo o assunto, né? Para a gente compreender claramente e acompanhar o passo a passo de Gênesis sobre a criação, tá bom? Então nós vamos aqui, irmão, ver aqui, as perguntas do ateu Fábio, o professor Fábio, de Oliveira. Então ele fala aqui, ó. Ele diz que a Bíblia há contradição por causa disso aqui. Ele diz assim. Ele diz que o homem foi criado no primeiro dia. Então ele diz que o homem foi criado no primeiro dia. Depois ele diz que o homem foi criado antes das plantações. Então ele está dizendo que aqui há uma contradição. Ele está dizendo que a Bíblia diz que o homem foi criado antes. E depois a Bíblia diz que o homem foi criado antes, depois da plantação, depois da plantação, assim, mais ou menos. Ele diz que há contradição. Mas nós vamos provar para ele, com esse assunto completo de Gênesis, que não há contradição, tá bom? Então aqui também, aqui ele diz que para ter plantação, precisa da luz do sol. Então ele fala que para que as plantas nasçam, tem que ter o sol, a luz do sol. É muito triste, irmão. Então ele diz que aqui há uma contradição na Bíblia. Já já nós vamos para o texto. Ele fala que Deus fez o homem para cultivar a terra. Mas ele diz que Deus fez a neblina, Deus fez a neblina para cultivar a terra. Então ele diz que há uma contradição, porque a Bíblia diz que Deus fez o homem para cultivar a terra, mas o ateu diz que há uma contradição aí, porque Deus ele já fez, fez a neblina para cultivar a terra. Então o ateu quer dizer que há uma contradição, que Deus não precisa do homem para cultivar a terra, porque Deus fez a neblina para... É triste, é muito triste, tá? Então nós vamos aqui, irmão, ensinar o ateu, tá bom? Então vamos aqui acompanhar aqui Gênesis. Vamos acompanhar Gênesis passo a passo, tá bom? Então eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias aí, em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Ok, amado? Então Deus, no princípio, quando Deus surgiu, então Deus criou o céu e a terra. E a terra estava vazia. Não havia homem, não havia animais, não havia plantações, ok? É isso que nós devemos entender. Então, esse capítulo 1 aqui, irmão, não tem nada a ver de primeiro dia da semana, ok? Aqui não é primeiro dia da semana, ok? Então, você veja que Deus criou o céu e a terra estava vazia. Então, o que acontece é que as águas, que a terra estava debaixo d'água. Então Deus, ele criou água. Deus, ele criou água e a terra estava cheia d'água. Não havia terra seca, ok? É isso que você tem que entender. Então vamos lá. Forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não havia terra seca ainda, ok, mas não? Então esse capítulo aqui, número 1, não é primeiro dia da semana, ok? Então nós vamos descartar aqui e ter o ateu como mentiroso que está contradizendo a própria Bíblia, ok?
ele fala que Deus criou o homem no primeiro dia. Então aqui o ateu já é derrotado pela verdade do Senhor, ok? Então vamos lá, irmão. Aí vem aqui, diz palavra, no abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e a treva noite, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então olha só, vamos aqui, olha só. Então você veja aqui, irmão, que Deus agora começa a chamar o primeiro dia da semana. Então, no primeiro dia da semana, Deus ele fez separação, Deus já começou a trabalhar. Deus fez a luz, ele fez a luz e fez separação entre dias e noite, ok? Então, relembrando aos irmãos, quero relembrar de novo. Esse capítulo 1, aqui não é o primeiro dia da semana não, ok? Aqui apenas a Bíblia está dizendo que no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, Deus já começa a trabalhar, irmão, é no primeiro dia da semana realmente. No primeiro dia, ok? Então, no primeiro dia da semana, Deus começa agora a separar, né, as trevas da luz. Então, Deus ele cria a luz. Vamos continuar. O versículo 5, né? Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tardes e manhã, o primeiro dia da semana, ok, amado irmão? Então, o primeiro dia da semana, Deus criou a luz. Então, no primeiro dia da semana, Deus não criou homem, Deus não criou animais, ok? Então já cai por terra essa mentira do Fábio de Oliveira, tá bom? Vamos agora aqui, irmão, para o versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Olha, irmão, já havia água, tá? A água já havia, não precisava chover para ter água. Deus já tinha criado a água antes da chuva, tá, irmão? Já vamos entrar nesse assunto, tá bom? Nessa separação entre as águas e água. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas, debaixo do firmamento, ok, amado? E as águas sobre o firmamento, e assim se fez, ok? Então, debaixo do firmamento. Então, as águas, Deus ele fez vir, né, o vapor debaixo da terra, e Deus botou água em todo o planeta. A terra estava debaixo d'água, ok? Então vem aqui. Então não foi a ciência que falou primeiro que a água ela vem do vapor debaixo da terra, não. A ciência sabe, porque a Bíblia é quem diz, o próprio Deus é quem diz aqui, né, sobre o vapor de água debaixo do firmamento, as águas, ok? Então vamos lá, meu irmão. O versículo 8. E chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã, o segundo dia, ok, meu irmão? Então, no segundo dia, Deus criou, Deus separou, né? Fez separação entre as águas, ok? Então, no segundo dia, Deus fez separação entre as águas. Deus botou o rio para lá, o rio para cá, o mar para lá, o lago, ok? Botou o rio, o mar, começou a espalhar, tá bom? Então Deus não criou animais, nem homem ainda, no segundo dia da semana, ok? Vamos continuar. O versículo 9. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, tá? Quando se fala, irmão, debaixo do céu, está falando aqui na terra, que é da terra, ok? Então vem aqui. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez, ok? Então agora Deus faz separação. Deus faz separação e aparece a terra seca, que é essa que nós vivemos. Então eu já estou provando para os irmãos que a terra era cheia d'água, que a terra estava debaixo d'água, ok?
Então vamos lá continuar. Olha só, amado irmão. Disse também Deus, ajunte-se as águas, deixa eu ver aqui o versículo 9. O versículo 9. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Então veja aqui, amado irmão, né? Então Deus chamou a terra seca de terra, que é essa que nós vivemos. Então Deus, ele... Deixa eu olhar aqui de novo, irmãos. Chamou Deus terra e ajuntamento das águas. Então Deus fez o ajuntamento das águas, né? Deus fez o ajuntamento das águas, separou e apareceu a terra seca, tá? Então veja aqui, então Deus viu, ele viu que isso era bom. Então Deus se agradou, achou maravilhoso do que ele fez. Ok, meu irmão? E os ateus aí, né? Ah, mas se Deus sabia que era bom, por que ele disse que era bom? Irmão, é cada pergunta, sabe? É cada pergunta sem noção dos ateus, que só a misericórdia de Deus, tá? Então vem aqui, amado irmão, versículo 10. A porção seca chamou Deus terra e ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Então veja aqui, amado irmão, que Deus criou mares, mar, ok? E disse, produz a terra relva, ervas que dê semente, e a árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e as árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Irmão, prepare-se para o mistério agora, tá bom? Prepare-se para o mistério agora, em nome de Jesus, tá? Vamos lá. Então, amados irmãos, você veja aqui, amado irmão, que tremendo, que muito tremendo. Olha só. No terceiro dia, Deus, ele fez separação das águas, botou o mar, fez separação e criou o mar, fez rios. Irmão, é tremendo. E nesse exato momento, no terceiro dia, amado irmão, nesse mesmo dia, no terceiro dia, Deus, ele criou o que vocês estão vendo aqui. Deus, ele criou árvores, criou as frutas, né? A relva, as ervas. Deus criou as plantações. Irmão, que maravilha, que maravilha. Olha só. Então, irmão, nesse exato momento aqui, em Gênesis 3, no terceiro dia, Deus não fez o sol. Mas as plantas já começou a produzir seus frutos, sua semente. Olha só que maravilha. E o ateu dizer que para nascer as plantas, a erva, essas coisas, tem que ter o sol primeiro. Misericórdia, irmão. Que Deus tenha misericórdia dos ateus, né? Misericórdia dos ateus. Eles contradizem a Bíblia sem entender o que lê, nem o que diz. Então está aqui, amado. Que grande prova maravilhosa. Que grande prova. Então você veja, amado irmão, que já foi criado os frutos da terra. Foi criado as árvores, as relvas, as ervas. Já foi criado. Ok? Então vou repetir. No primeiro dia da semana, Deus fez separação entre as trevas e a luz. No segundo dia, Deus começou a fazer aqui a separação. Deus começou, né? Haja firmamento no meio das águas e separação. Então, no segundo dia, Deus começou a fazer separação entre as águas. E no terceiro dia, Deus continuou, amado irmão, fazendo separação das águas. Então Deus fez rios, fez mar, e daí apareceu a terra seca. E no mesmo dia, no terceiro dia, Deus, ele criou árvores, criou a natureza. Deus, ele criou, né? É muito tremendo, irmão, muito tremendo.
e Deus não tinha feito o homem ainda. Ok, meu irmão? Então, nessa parte aqui, que Deus criou os frutos, né? O ateu chama de abrutes, nossa, assim. Então, Deus já criou os abrutes, mas Deus não tinha criado o homem ainda. Olha só, e veja só, e vamos continuar. Então, veja aqui, meu irmão, olha só. Aqui no versículo 11. E disse, produz a terra relva, né? No versículo 12, vamos para o 12 agora. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie. A árvore que dava fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então veja, irmão. Então no terceiro dia já começou a produzir fruto. Que maravilha, né? Sem precisar do sol, ok? Então cai por terra essa mentira do professor Fábio de Oliveira, tá bom? Cai por terra toda a mentira de todos os ateus, porque todos os ateus, ele usa a mesma palavra, a mesma coisa, chaves, que esse ateu Fábio usa, né? Eles usam a mesma fonte de dizer que há contradição, os mesmos assuntos, todos os ateus usam, mas todos eles foram derrotados a partir de agora pela manifestação da verdade, tá bom? Então vamos aqui, irmão, para o versículo 14. Disse também Deus, haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento do céu, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, né, que é o sol, e o menor para governar a noite, né, que é a lua. E fez também as estrelas. Olha que maravilha, irmão. As estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Vamos parar aqui, irmão, e vamos meditar. Então, como eu disse aos meus amados irmãos, nesse capítulo 1 de Gênesis, ali Deus não tinha criado o sol, nem a lua, nem as estrelas e nem os planetas ainda no céu, ok? Quero deixar bem claro para você. O que acontece é que Deus criou a luz. Deus, ele criou a luz, ok? Então Deus, ele pegou, claro, irmão, claro que Deus pegou a matéria. Deus, ele fez o homem, né? Ele pegou a matéria. Deus pegou o barro e criou o homem. Então, irmão, o planeta Marte, né? Planeta Marte, Júpiter, né? Perdão aí, irmão. Vou ter que beber água daqui a pouco, eu fico, né, às vezes, soluço. De vez em quando vem um soluço, né? De garganta seca. Que é dificilmente eu ficar bebendo água, sabe, irmão? Eu não sou de beber muita água, sabe? Mas graças a Deus eu tenho saúde, graças a Deus tenho saúde até demais. Graças a Deus que Deus é quem me dá saúde. Então, amados irmãos, olha só. Então Deus criou a luz. Então dessa luz, porque Deus é a própria luz. Deus é a própria luz. Então dessa luz que Deus criou algo luminoso, Deus, ele pegou da matéria, né? Porque o planeta Marte, Júpiter, eles são feitos de pedra, né? Pedra. Então Deus pegou da matéria e criou o planeta Júpiter, né? Os planetas luminosos. Então Deus criou a lua e Deus botou sua luz que ele criou dentro daquele planeta, que é o sol, a lua, as estrelas, tudo que ilumina o céu. Deus botou a luz que ele criou dentro desses planetas para clarear a nossa terra. Ok, amado irmão? Aqui está o mistério, tá bom? Então veja aqui, amado irmão, que as estrelas, o céu, o sol e a lua foram criados no quarto dia, ok? Foram criados no quarto dia. E ainda não tinha, Deus não criou o homem ainda, tá bom?
Então veja que Deus criou muitas coisas nesses dias, mas o homem não tinha criado ainda, ok? Vamos aqui continuar. Então veja aqui, irmão, versículo 20. Disse também Deus: povoe-se as águas de exames de seres viventes, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, né? Então tudo que Deus ele criava, ele achou bom, ele gostou, ele amou o que ele criou. Deus amou o que ele criou. Deus fez tudo perfeito, irmão. Deus fez tudo perfeito. Mas quem destrói a terra são os homens. São as ciências ocultas que destroem a natureza, os animais sendo extintos, porque eles sacrificam muitos animais para fazer os seus experimentos. Quem destrói a terra é o homem, mas Deus fez tudo perfeito. Tudo que está lá no céu é tudo perfeito. Eu quero dizer para o professor Fábio de Oliveira, que se você olhar com binóquio o que está lá no céu, o planeta Marte, o planeta Júpiter, você vai ver que coisa linda. Você vai ver que coisa linda, que coisa perfeita que Deus criou. Então Deus criou tudo perfeito, mas quem destrói é o homem, tudo aqui na terra. Ok, Fábio de Oliveira? Tá? Vamos acompanhar, irmão. Vamos acompanhar. Glória a Deus pela sabedoria que Deus dá ao seu povo. A sabedoria lá do alto, né? Que Deus dá a cada um dos seus povos sábios, cristãos do Senhor. Tá? Vamos para o versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, né? Então Deus abençoou os animais e mandou eles serem fecundos, né? Produzir. Então Deus apenas deu a ordem. Deus deu a ordem, né? Nasça peixe, nasça animais nas águas. E daí foi aparecendo peixe na água, aparecendo aquelas baleias, os grandes, né? Os grandes peixes marinhos. Foi, dali da água foi criando, foi surgindo, se evoluindo ali, ó, tchuc, tchuc, e apareceu o peixe, rapidinho, 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 né? Não é daqui a 1 ano, 2 anos para nascer um peixe, daqui a 1000 anos para nascer um pinto, não, irmão. Deus mandou nascer e nasceu, tchucu, e apareceu nas águas todo tipo de espécie de peixe. Deus deu ordem que nasça as aves dos céus, que rastejam na terra, as aves que sobre as águas, né? Aquelas aves que vai para a água para comer o peixe, as aves marinhas. Deus só deu a ordem e começou a surgir. Surgir. Agora a ciência dizer que vai evoluindo devagarzinho e, pelo amor de Deus, mas se esconde de fada, pelo amor de Deus. Então vamos aqui, irmão, aqui. Multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o 5º dia. Então no 5º dia Deus fez as aves. Deus fez os peixes, ok? Versículo 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme as suas espécies, animais, domésticos, répteis e animais selváticos, segundo as suas espécies. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, conforme as suas espécies, e todos os répteis da terra, conforme as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar e as aves do céu, sobre os animais. Ok, amado irmão? Então o versículo 25, irmão, o versículo 25, né? Então aqui vai dizer que Deus criou os animais selváticos, né? Todo tipo de espécie, e animais domésticos. Animais selváticos e animais domésticos, ok? Então vamos continuar o texto,
Também disse Deus, façamos o homem à sua imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Estou lendo aqui ligeiro, irmão, porque você já sabe esse versículo, tá? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou o homem, e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então Deus falou para o homem e para a mulher, para eles multiplicarem a terra. Então você veja aqui, amado irmão, que Adão e Eva iriam ter filhos lá no Jardim do Éden. Mesmo antes do pecado, Deus já mandou Eva e Adão se multiplicarem, ter filhos, ok? Multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus, ainda eis que vos tenho dado todas as ervas. Veja, amado irmão. Então Deus disse que já deu as ervas para Adão. Então Deus já tinha criado as ervas, como eu já falei, né? Olha que maravilha. Deus ainda eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra. Olha que maravilha, irmão. Então essas sementes, as ervas, e tinha semente, já estava espalhado por toda a terra. Olha só que maravilha. Deus dizendo para Adão e para Eva. Olha só que maravilha. Então, quero dizer aos irmãos que já tinha arbusto, já tinha frutos, tinha ervas, tinha relva, tinha de tudo. A natureza já estava na frente de Adão e Eva. Ok? Vamos lá, irmão. E todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para alimento. Né? E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, ele será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Ok, meu irmão? Então o homem e a mulher foi feito no sexto dia. Ok? No sexto dia, tá bom? Vamos para o capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo, então veja, meu irmão, Deus ele trabalhou no sábado, ok? Então Deus veio terminar toda a sua obra e todos os exércitos do céu, foi no sétimo dia, ok? Então Deus também trabalhou no sétimo dia, né? A sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Pronto, irmão, acaba aqui esse assunto, nós vamos entrar para o outro assunto, ok? No segundo vídeo, acompanhe em nome de Jesus. Então você veja aqui, amado irmão, que Deus ele trabalhou no sábado. Deus ele veio terminar toda a sua criação, todo o seu exército foi no sábado. E eu vou dar um exemplo aqui, irmão, para vocês entenderem, ok? Olha só, se eu chego para uma pessoa e digo assim, irmão, eu terminei a obra, foi no sábado. Então isso quer dizer, amado irmão, que eu, José Roberto, trabalhei no sábado, né? Então eu trabalhei de manhã até meio-dia. Então eu terminei no meio-dia e descansei. Eu terminei a obra. Então agora eu vou descansar, né? Então foi exatamente o que aconteceu. Quando Deus trabalhou de tarde, de manhã no sábado, então Deus ele terminou tudo e descansou, ok? Porque à noite Deus não trabalha. Então Deus descansou no sábado e ele abençoou o sábado, só apenas abençoou, e Deus não deu esse sábado para Adão guardar, para o homem guardar no Éden. Deus não deu para Adão guardar. A Bíblia diz aqui que Deus abençoou esse dia chamado sétimo dia, ok? Então, irmão, me acompanhe o segundo vídeo, que nós vamos entrar aqui em outros mais assuntos aqui, mais importantes, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Nasubiri